Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abre junto comigo a tua Bíblia hoje. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo do 7 ao 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 7 ao 10, nos diz o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. Vamos orar? Pai, te damos graças por tudo que o Senhor é e representa para cada um de nós. Te damos graças pelo fôlego da vida. Te damos graças pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia e por tudo que o Senhor tem feito e irá continuar fazendo em nossas vidas, Pai. Te pedimos de que o Senhor fique conosco e que o Senhor fale conosco, Pai, porque a única coisa que nos importa é ouvir a tua voz. Nos acalma, nos aquieta e faz-nos, acima de tudo, entender o que o Senhor quer e deseja falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje o Senhor me impulsionara a falar acerca de vasos. Ora, quando nós falamos de vaso, a gente vai ver que a palavra vaso no original quer dizer esquênios e é usado 22 vezes no Novo Testamento. Ainda sobre vaso, nós vamos ver que em Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, vai falar que em uma casa grande não há somente vaso de ouro, mas há vaso de prata, vaso de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. A priori eu quero perguntar e te dizer que as tuas atitudes têm feito você um vaso de honra ou de desonra? Ah, pastor, mas eu sou um vaso, eu corto o laço, eu entrego o decreto. Não, mas isso não é ser um vaso. Você é um instrumento. Vaso é aquele que muitas vezes está na prova, mas está lá dizendo: Senhor, o Senhor me escolheu e eu vou honrar o teu chamado, o chamado que o Senhor tem na minha vida. Vaso é aquele ou aquela que quando passa na rua alguém diz: lá vai uma mulher de Deus e um homem de Deus. Vaso é aquele que quando alguém está se levantando, ele vai lá e diz: tu és uma bênção, me perdoa, eu te perdoo. Está lá dizendo: eu te amo. Eu não estou dizendo para você estar abraçado com alguém toda hora, mas eu estou dizendo no sentido de viver a palavra. Vaso é aquele ou aquela que tem feito de tudo para agradar a Deus. Ainda aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, a última parte diz que o vaso tem que estar preparado para toda boa obra. É interessante porque a gente muitas vezes assimila a figura do vaso como aquele que fala bonito, como aquele que se expressa bem, mas infelizmente temos que perceber e entender de que o vaso é aquele que tem intimidade com Deus. O vaso é aquele que muitas vezes alguém não vê nada nele, mas o Senhor já está vendo. O Senhor já está contemplando as reais qualidades e características ou o caráter dele ou dela. Quando ainda falamos acerca de vaso,
nós vamos ver que em João 19, 29, diz que havia um vaso cheio de vinagre. Em Hebreus 9, 21 e 22 também relata que no tabernáculo foi apingido de sangue e todos os vasos do ministério sagrado, pois sem um derramamento de sangue não haveria remissão. O que é remissão? É, acima de tudo, purificação. Deixa eu te dizer algo. Quanto a vaso, há muitos que se dizem que são vaso, mas na verdade os vasos são aqueles onde as quais o Senhor conhece o seu íntimo, que neste exato momento, enquanto estão ouvindo esta palavra, estão se lembrando das lutas que passam e que agora estão passando. Porque existem vários tipos de vaso, mas antes de o vaso ser transformado em um vaso, ele torna-se um barro, ele é um barro. E a história vai dizer que existem mais de 200 tipos de barro. E o processo para se formar ou para se fazer um barro é muito longo e muito profundo. Por quê, pastor? Como é que isso acontece? Onde é que isso acontece? Bom, primeira coisa, o barro é escolhido. No meio de 200 barros, ou mais de 200 qualidades de barro, o Senhor te escolheu. Imagina que numa seleção enorme, o Senhor olhou para você e disse: eu quero usar esse vaso. Eu quero falar através dela. Eu quero que ela dê liberdade para mim, para eu poder honrá-la na terra. Primeiro vem a escolha do barro. Após o barro escolhido, no meio de 200 barros, ele escolhe, porque cada barro tem uma finalidade para determinado produto ou matéria. Quando ainda vamos olhar a segunda parte, vem a parte onde a qual o barro é separado, e ali ele vai para onde? Para o sol, ficar de molho. Depois que ele está lá separado, ele agora vai para a peneira. É a terceira fase. Na quarta fase, o vaso agora vai ser amassado com a água e depois vai ser pisado. Ah, como dói ser pisado por alguém sem fazer nada. Como dói, muitas vezes, confiar tanto em uma pessoa e de repente se frustrar. É a tua história que eu estou contando, é de você que eu estou falando. E entre tudo isso que tem ocorrido e acontecido, é o Senhor te ensinando algo. Na quinta fase, o barro é colocado na forma. Aí já está quase pronto. Quando ele vai para a forma, o oleiro vai lá, pisa na máquina, na modelagem, e ele vai rodando. Tem horas que a gente está lá em cima. Tem horas que a gente está bem, tem horas que a gente está ali com aquela alegria, mas tem horas que a gente só quer estar na caverna. A sexta fase é quando ele vai para o fogo. Por isso que foi dito aqui, agora há pouco, quando você bem viu aqui e observou, que existem vasos de honra e de desonra. Existe de prata, de fogo, de prata, de bronze, de pau. Mas o Senhor está falando da essência, e a essência está contida no vaso de barro. Quem é do interior sabe que a única matéria que sustenta o sabor da comida são aqueles utensílios, aquelas panelas de barro. Ah, como é gostoso! Me permita eu falar agora a última fase, que é a lixa. Após o vaso estar concluído, ele vai ser lixado para ir para a prateleira, para a exposição. E em tudo isso, é um tratamento de Deus para com nós. Deixa eu te dizer algo. De verdade, Deus, Ele quer se utilizar de cada um de nós.
E ainda que muitas vezes as pessoas não deem crédito, ainda que em alguns momentos as pessoas venham nos julgar, sem nem ao menos saber o que está acontecendo conosco, permaneça no seu lugar. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, fala acerca de um homem escolhido que é comparado com um vaso escolhido. Quem é esse, pastor? É Saulo. Atos 9,15 vai dizer que o Senhor dá uma ordem a Ananias e diz: vai lá na rua direita e vai lá e unge. Ananias retruca e diz: mas Senhor, ele mata crente. O Senhor disse: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Não temos para onde correr. Isaías 45:9 diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os cacos de barro. Isaías 29:16 relata a diferença entre o vaso e o oleiro. E por fim, Isaías 64:8 nos ensina o que o oleiro tem, que o oleiro tem um poder sobre o barro. E para terminar, eu quero aqui citar alguns tipos de vaso. Existe o vaso sujo, aquele que infelizmente não sai do pecado e muitas vezes vive só de aparência, é capa. Existe o vaso quebrado, aquele que quando ouviu uma palavra que não queria se entristeceu e entrou na caverna, mas o Senhor está remodelando este vaso. Existe o vaso rachado, aquele que quando não está sendo moldado através do eu, que muitas vezes ele quer ser o que não é, mas é o Senhor quem é na vida dele ou dela. Existe o vaso escanteado, é o vaso que nunca recebe oportunidade. Existe o vaso valorizado, é o vaso que está sendo sempre usado por Deus e é usado através de tudo. Existe o vaso provado, é aquele que só vive no meio do fogo. Aquele vaso que sempre está lá no fogo para que o processo, quando seja concluído, a honra e a glória seja para Deus. E por fim, existe o vaso em tratamento. É aquele que o fogo ainda está por se definhar. Sabe de uma coisa? Na leitura que eu fiz, permita-me eu te dizer, a excelência do poder não é nossa. Pastor, como o senhor prega bonito, a honra e a glória é para Deus. Eu apenas faço o que Ele manda. Eu apenas falo o que Ele coloca em minha boca, porque, vamos ser sinceros, tem dias que eu não tenho nada para falar, como hoje mesmo. E Ele disse: vai que eu te ensino, eu te dou a palavra. E assim isso acontece. Mas tudo isso se dará por conta daqui, do versículo 8 e 9. Olha, em tudo a gente é atribulado, mas a gente não é angustiado. Tem horas que o vaso está na tribulação, mas ele não se angustia porque ele sabe que o Senhor é na vida dele ou dela. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Tem hora que a gente se assusta, mas a gente não desanima porque o Senhor está dizendo: eu sou contigo. Tem horas que a gente está sendo perseguido, mas a gente não está sendo desamparado por Deus. Tem horas onde as quais a gente está sendo abatido, mas a gente não vai ser destruído porque o Senhor nos dará a certeza da vitória. Amém? Entenda tudo isso. É o processo de Deus para contigo. Permita o Senhor te usar vaso de honra. Não seja ou não queira ser vaso de desonra. Agrada ao Senhor nessa tua prova, adore a Ele, exalte a Ele. Não tem nada perdido, Deus Ele muda com a sua palavra. Permita ao Senhor fazer. Amém e amém, Jesus. Hoje o meu parabéns especial vai para minha amiga Lindineide, conhecida como Neide, daqui de Recife, que está completando mais uma primavera. Que Deus te abençoe, Neidinha, a paz do Senhor. Deixo para a tua meditação Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a tua casa,
Mesmo com pouca força, continue. O Senhor é contigo, mulher valorosa. Que Deus abençoe a cada um e obrigado pelo carinho. Amém e amém, Jesus. Fiquem na paz.